Petrobras, depois do governo Fernando Henrique, ela é nossa porque nós temos o controle através das ações ordinárias, mas as ações preferenciais foram vendidas na Bolsa de Nova York. Então a Petrobras hoje não é uma empresa que possa se dizer integralmente brasileira. Os lucros da Petrobras deverão, a meu ver, ser os lucros do trabalho de extração. E o petróleo é brasileiro. Então, nesse caso, a Petrobras poderia voltar a ser totalmente brasileira? Se ela pudesse, compra de ações, se ela pudesse ser comprada pelo Brasil, sim. As ações caem, o país podia comprar na Bolsa. Eu estou vindo agora de uma viagem aos Emirados Árabes. E eu conversei com o secretário de Planejamento dos Emirados em Abu Dhabi. E perguntei a eles se eles iam abrir a exploração do petróleo. Eles disseram, não, nós estamos abrindo, nós temos empresas mistas agora. 60% dos Emirados e 40% das empresas são abertas. E elas são realmente abertas para o sheik. Então, é o Estado representado pelo sheik e os sheiks. E todo litro de petróleo extraído nos Emirados é dos Emirados. As empresas que operam lá, que são empresas petrolíferas do mundo, elas ganham pelo trabalho que fazem e não são detentoras de um litro sequer de petróleo. Eu acho que essa tem que ser a posição do Brasil. O pré-sal é do país, que deve ser extraído, a meu ver, pela Petrobras. Energia é, certamente, de todos os insumos de produção mais estratégico, né? Então não é apenas o petróleo, mas também a energia atômica, mas também a energia hidráulica. Na verdade, eu acho que a tendência desejável seria a aparição de uma única grande empresa nacional de energia, que no caso brasileiro poderia surgir da fusão da Eletrobras com a Petrobras. Criaria uma instituição sob hegemonia absoluta brasileira e com controle de todo o balanço energético do país. Porém, de qualquer maneira, eu já fico satisfeito com o fato do presidente Lula ter assumido com clareza uma posição de defesa do interesse nacional na área do pré-sal, que pode vir a ser uma província petrolífera muito importante e pode vir a ser a desgraça do povo brasileiro, porque os povos produtores e exportadores de petróleo costumam ter histórias nacionais muito complicadas e muito desgraçadas. Nós precisamos de um controle nacional absoluto da Petrobras. E desde o governo Fernando Henrique Cardoso, nesse terreno o Brasil retrocedeu, entregou um recurso estratégico do país. A energia é algo fundamental, a despeito do preço do barril de petróleo. Em qualquer estratégia de superação do subdesenvolvimento e da dependência, nós precisamos ter o controle absoluto dos recursos naturais. Mais importante ainda quando se trata do petróleo e seus derivados, porque isso implica desenvolvimento tecnológico, química fina e por aí adiante. E no caso da Petrobras, é muito importante que o brasileiro tenha a clareza de que nós fomos, nos últimos anos, gradualmente perdendo o controle da empresa e, portanto, perdendo o controle desse recurso extraordinário. A descoberta do pré-sal só mostrou o irracionalismo da política atual. Por que razão vamos permitir leilões de petróleo das reservas já conhecidas e manter o controle absoluto sobre o pré-sal? É o mesmo problema e me parece que é indispensável ter uma empresa única para explorar essa riqueza, como ter uma empresa para fazer a exploração da energia limpa, da biomassa, que é outro tema estratégico por uma estratégia de superação do subdesenvolvimento e da dependência. A descoberta do pré-sal evidenciou esse irracionalismo da política petroleira no Brasil e essa política muito perigosa, terrível para os interesses nacionais e populares e para o futuro do Brasil em relação ao petróleo. Tanto ao petróleo, vamos chamar convencional, como o petróleo do pré-sal. O mundo inteiro está tendo controle sobre isso. Os Estados Unidos sequer refinam o petróleo que possuem e lançaram mão do petróleo canadense e mexicano.
presidente Chávez reverteu uma política de anos lesiva aos interesses venezuelanos. O presidente Evo Morales nacionalizou os hidrocarburos, mostrando como é que o mundo funcionava. O presidente Rafael Correa também tem agora completo controle sobre o petróleo equatoriano. As multinacionais sabem da importância dessa riqueza. É impossível que no mundo que sofreu uma elevação dos preços do petróleo, que alcançou a $160 o barril, essa política tenha sido levada a cabo no Brasil. E é preciso reverter isso drasticamente. Isso só se fará quando a opinião pública estiver absolutamente informada do tamanho da riqueza, da importância estratégica dessa riqueza, que não é exclusivamente do petróleo, que é o pré-sal, que é a biomassa, enfim, ter o controle do território por completo, assim como o Japão, a China, os Estados Unidos e os países europeus possuem. E aqui parece uma extravagância, parece uma ideia atrasada, mas é assim que funciona o mundo. O mundo funciona a partir do conflito das nações. E o Brasil, nesses últimos anos, o que fez foi se despreparar. A crise atual também evidencia de maneira muito clara que o rumo tomado pelo Brasil, ainda mantido durante o governo Fernando Henrique, mantido pelo presidente Lula, é um rumo que torna o Brasil muito vulnerável. E recuperar o terreno é a função fundamental dessa crise. Envolve o petróleo, envolve a biomassa, envolve o pré-sal e envolve o futuro do Brasil. A crise evidenciou todas as nossas fragilidades e abriu uma possibilidade de superação desse capítulo trágico da história brasileira, que foram esses últimos 10, 15 anos. Nós temos duas fontes de cobiça desse petróleo, duas fontes fortíssimas. A primeira delas são os Estados Unidos, que consomem cerca de 10 bilhões de barris por ano, internamente nas suas bases militares, suas corporações pelo mundo, e tem uma reserva de 29 bilhões de barris. Então, quem consome 10 bilhões por ano e tem 29 bilhões de reserva, está numa situação extremamente complicada, e por isso invadiram o Iraque, e por isso invadiram o Afeganistão, pretendiam invadir o Irã, e investiram mais de 2 trilhões no Oriente Médio, tentando manter o petróleo sob controle. A segunda fonte de pressão sobre o pré-sal são as 7 irmãs que formam o cartel internacional do petróleo. Segundo o Financial Times de abril desse ano, pelo fato de terem apenas 3% das reservas mundiais, elas podem desaparecer em menos de 5 anos. Então, o cartel, que durante 150 anos dominou de forma fortíssima, de forma imperial, um produto como o petróleo, não vai vender barato a sua morte. Por questão de sobrevivência, elas querem as reservas do pré-sal. Até hoje, a Petrobras não deixou de ser alvo de privatização, em que pese todos os que possam se encontrar. Isso para mim vem desde o tempo de dificuldade de pesquisar, desde o tempo do tal diálogo interamericano e do consenso de Washington. Esse diálogo interamericano, de 1983, no caso brasileiro, foi aqui no Rio, é redundante da nossa dívida externa e, por sinal, foi trazida por Dom João VI. E quando ele veio para cá como vice-regente, trouxe a dívida da Inglaterra com Portugal, de Portugal com a Inglaterra, quando voltou como rei, na hora que ele voltou, os ingleses cobraram, ele indicou quem para pagar a dívida? O Brasil. E a nossa dívida externa vem desde aí, quer dizer, nós herdamos uma dívida externa. Por isso que o único presidente que não aceitou e disse que não reconhecia essa dívida foi o Prudente de Moraes, fazendo jus até o próprio nome. Ele não pagou a dívida porque não reconhecia essa dívida, que não era criada pelo Brasil, foi uma dívida herdada. E em 83 a nossa dívida externa era 90 bilhões de dólares, já era impagável. Foi aí que os banqueiros, principalmente a DNI, impôs essas condições que chamavam-se diálogo interamericano, que era a concordância com a dívida e a aceitação da privatização. O carro-chefe deles era a privatização das estatais brasileiras, tendo à frente a Vale do Rio Doce.
E daí tudo vem daí. A Petrobras também estava no esquema, e para mim até hoje eles já fizeram tudo que tinham que fazer. Tudo previsto pelo FMI, dentro de um documento secreto que ficou guardado muito tempo, que pouca gente tem conhecimento, só veio à tona há pouco tempo, e prevê tudo isso. E tudo isso foi feito pelo senhor Fernando Henrique Cardoso, deu cumprimento fiel, inclusive a tentativa de privatização da Petrobras, que não podia, né, ainda tinha um monopólio estatal, ele flexibilizou o monopólio estatal, mandou vender ação nos Estados Unidos, tudo na tentativa de privatizar a Petrobras. E para mim, ainda não parou. O resto já fez, ele privatizou o Raio Doce, o sistema de hidrelétrico, sistema elétrico, etc., telecomunicações e tudo. Para mim, ainda não, a Petrobras está pendente. E é esse o perigo que nós corremos. Quando se fala em criar uma Petrosal, vocês podem ter certeza que tem coisa por trás disso. Porque cria-se uma nova companhia Petrosal, ela vai se abastecer de pessoal qualificada da onde? Petrobras doeu, levou anos, 10 anos, 15 anos para formar o pessoal. Você faz uma Petrosal, onde é que ela vai ter que tirar esse pessoal qualificado para dirigi-la ou para fomentar a pesquisa? Se o Brasil decidir por uma adaptação passiva à crise internacional, o debate do pré-sal é único. O pré-sal passa a ser um suculento filé mignon a ser ofertado nesse quadro de adaptação passiva. Ora, se nós temos crise nos nossos pagamentos, como é que se faz a adaptação passiva? Fura o pré-sal o quanto puder e joga para fora. É uma adaptação passiva, a crise dos nossos pagamentos. Aumentar com a maior rapidez possível a exportação de petróleo, para compensar, né, a estagnação da balança comercial e o furo na balança de serviços e rendas. Para criar condições políticas, inclusive, para propostas que podem chegar no limite a usar o pré-sal como um ativo de lastro para negociações de caráter financeiro, né, que o Brasil terá que fazer junto ao sistema internacional. Isso seria um enquadramento da questão do pré-sal num quadro de adaptação passiva do Brasil. O quadro de reação ativa pressupõe uma reformulação do sistema produtivo brasileiro. E junto com ela uma reformulação da inserção internacional do Brasil. E aí o pré-sal aparece de outra maneira completamente diferente. Porque não basta você querer reformatar o sistema produtivo, é preciso você ter condições para isso. Você ter os lugares onde você vai colocar a alavanca, né, para ela ter força. Né? E aí a questão do pré-sal se torna completamente diferente. Né? E se insere num debate de um padrão de desenvolvimento do Brasil. Né? Ultimamente, desde que o pré-sal foi descoberto, foi anunciado, ele foi visto mais das vezes, e isso é preocupante, como uma renda que vai aparecer. Né? Quando ele foi anunciado, alguns estados começaram a discutir logo, redefinir os eixos para aumentar o royalty. Né? O Ministério da Defesa lembrou as necessidades de defesa, importante aumento do seu orçamento. O Ministério da Cultura reivindicou 2% da renda do pré-sal. O Ministério da Educação. Todas essas reivindicações são meritórias. Eu não sou contra os estados, a defesa, a cultura. Mas eu quero dizer a vocês que já naquele momento, antes da crise, era uma maneira muito apequenada de você lidar com a questão do pré-sal, imaginar que ele é apenas uma renda que vai surgir para ser balcanizada, né? Para ser balcanizada entre o Brasil. Porque, na verdade, o pré-sal é uma oportunidade de investimento como nós não tínhamos há muito tempo. Nós estamos falando de alguma coisa que ao longo de muitos anos, né, envolverá investimentos de centenas de bilhões de dólares, né, e ao longo de muitos anos um retorno de trilhões de dólares. É uma escala extraordinariamente elevada. Né? E um país que tem essa possibilidade na mão pode repensar em torno dela um projeto de desenvolvimento. Né? De modo que o pré-sal não nos apareça nem como algo
a ser tratado no âmbito de negociações financeiras, né, de crise conjuntural do valor dos pagamentos, nem como uma renda que vai ajudar a cultura, né, mas como o ponto de alavanca daquilo que eu chamei no artigo que eu já publiquei, de um novo plano de metas. E nesse sentido é uma bênção que esse petróleo esteja tão escondido, seja tão difícil de ser buscado, procurado, encontrado, retirado. Por que é uma bênção? Porque exatamente por isso é que ele exige e nos desafia a montar uma extensa cadeia produtiva, com alta intensidade científica e tecnológica, tá certo? Com uma demanda de trabalho qualificado em altíssimo grau. Tudo que o Estado brasileiro precisa, tudo que ela precisa, é refazer o núcleo endógeno de base industrial, moderno, dinâmico, né, acoplado, né, a uma oportunidade como essa. Ao refazer esse núcleo moderno, dinâmico, né, formar força de trabalho ligada a ele, né, desenvolver sua capacidade de criação científica e tecnológica. Se o pré-sal estivesse aqui na Baixada Fluminense, se a gente fosse fazer uma piscina e fosse encontrar esse petróleo, ele não estaria nos desafiando, tá certo? A tensionar a nossa economia, a dar um salto de qualidade. Ele seria uma renda, e frequentemente uma renda nefasta. Basta olhar a geopolítica e a geografia dos países produtores de petróleo, grandes produtores de petróleo, né? Muitos deles estagnaram. A Venezuela é um grande exportador de petróleo há décadas, né? E é um país subdesenvolvido com população pobre. Então, nós temos a obrigação de pensar um plano de metas, porque do pré-sal para cá, você tem todas as engenharias, né, de precisão, né, robótica, eletrônica, você tem construção naval, você tem equipamentos produtivos, você tem serviços de alta especialização, tem ligas metálicas, você tem portos e infraestrutura, você tem química, né? Ou seja, do pré-sal para cá, né, você tem uma nova economia que nós podemos perceber e alavancá-la, ou não perceber e deixar passar. Do ponto de vista, como eu na academia, como professor de uma disciplina clássica que chama Energia e Sociedade, costumo criar o vínculo do papel da energia ao longo da civilização humana. E daí, talvez, entender o significado de algumas lutas históricas do Brasil, a criação da Petrobras, a Petrobras e outras, e o significado de quem olha para frente do desafio das responsabilidades que estão colocadas sobre nossos ombros, herdeiros que somos dessa concepção e, acima de tudo, dessa história. O pré-sal só existe, ele existe há milhões de anos, mas só foi descoberto como resultado de uma estratégia histórica da Petrobras, apesar do modelo Fernando Henrique. Por quê? Criaram MP, concorrência, começaram a privatizar o refino, criar mercado competitivo, obrigar a Petrobras a se associar com empresas privadas brasileiras e estrangeiras, criar parcerias. Mas tudo, não reconheço em nenhuma das outras empresas, com tudo que tem feito, nenhuma contribuição significativa para construir um modelo geológico, para construir a tecnologia, o processo, para correr o risco de gastar 250 milhões de dólares no primeiro posto. Isso é uma trajetória de uma empresa que, malgrado todos os ataques que lhe foram feitos, e todos os defeitos que são não são tão poucos quanto se imagina, mas certamente a Petrobras, nessa trajetória dos seus 60 anos quase, do ponto de vista da organização da sociedade brasileira, para intervir sobre a natureza, para produzir necessidades, satisfazer necessidades, certamente é a organização mais exitosa, respondendo a um projeto que talvez se pode qualificar, como querem alguns, um projeto de nação, um projeto de Estado, que transcende a todas as mazelas e intervenções governamentais. Então, o pré-sal é fruto da aliança estratégica e histórica que suportou e apoiou o povo brasileiro, que apoiou a Petrobras, o povo brasileiro que apoiou a Petrobras,
com todos os problemas ao longo de 50 anos. Malgrado e apesar do modelo de liberalização que foi imposto. Esse é o fato. Não nos deixamos enganar para quem disse que o pré-sal foi descoberto no modelo concorrencial, que colocaram pressão sobre a Petrobras. Não. O sucesso da Petrobras se deve à sua força de trabalho continuamente qualificada na Universidade de Petrobras e no sistema acadêmico brasileiro e internacional. Pelos seus laboratórios, suas pesquisas, seus centros, os laboratórios, centros de pesquisa, empresas qualificadas ao longo de décadas no Brasil para atender com qualidade os serviços. O modelo regulatório vigente no Brasil de 97 para cá, criado por Fernando Henrique, que também é o de Lula até agora, com ponto de exclamação, que se manteve, não se mudou, apesar da necessidade que já era apontada por muitos e nas propostas do próprio governo de alterá-lo, ele tem um ponto fundamental: estimula a concorrência como se fosse algo de mercado comum. Incentiva o investimento privado com um prêmio para o risco exploratório. Isto é, se alguém correr risco para criar um modelo e buscar petróleo, deve ser premiado. E por isso o modelo de concessões faz isso. Em troca de um pequeno pagamento pelo prêmio da loteria, chamado bônus de assinatura, se dá a ele o grande prêmio, ficar grande parte, pelo menos 60% do valor do petróleo que for encontrado. Ora, no caso da área do pré-sal, este risco exploratório ou é inexistente ou é extremamente reduzido. Portanto, esse critério já ruiu há muito tempo. Para a Petrobras operar, ela induz muitas atividades produtivas na cadeia dos investimentos, cada vez mais, quanto mais plataformas, serviços, etc., engenharia nós fizemos no Brasil. E a cadeia produtiva das operacionais, que geram outros 100 bilhões. Isso está como média de 10% do PIB nacional, nesses números de hoje. Então esse é o complexo econômico, arranjo produtivo articulado em torno do petróleo da Petrobras. Se nós temos essa imensa potencialidade desconhecida ainda, como é que vamos discutir um modelo, continuar dando licitações sobre algo? Ninguém descobre uma mina, suponha nos Estados Unidos, que aqui no Brasil não é assim, uma mina de ouro no seu quintal, chama os seus vizinhos para partilhar sem saber quanto é, onde está e quem é. É uma piada. Então, senhores, fim licitação de qualquer licitação de blocos, contratação da Petrobras para concluir o processo exploratório, conhecer as acumulações e seus limites, desenvolver um plano de avaliação e um possível plano de desenvolvimento da produção que esteja na mão com uma alternativa para um projeto nacional mais amplo. A diretoria da Petrobras aprovou no ano passado a recompra de ações. Eu pessoalmente propus ao ministro Mantega, ele disse que ia fazê-lo, que eu não falasse para ninguém, por isso que eu já estou falando faz 2 meses, 3 meses, que se usasse um pedaço dos daquele tempo 130 milhões de dólares de reserva para ir recomprar as ações da Petrobras. Criou-se essa ideia do fundo soberano, que migrou para outras coisas, só que até hoje não se completou. É necessário, sim, mesmo do ponto de vista estritamente financeiro e econômico, sim, levar em conta a questão estratégica, apesar do que eu disse antes, de que a propriedade das ações não é tão relevante no processo de controle do excedente econômico, os números estão claros, aí mesmo no modelo regulatório atual, mas é fundamental que se faça isso. E tem várias estratégias para isso. A operação sobre o pré-sal deve ser liderada ou exclusivamente da Petrobras, especialmente se tiver uma estratégia de recomendações fundamental. Eu ponho liderado aí porque eu não sei exatamente se há direitos que têm que ser reconhecidos decorrentes das 5 licitações do governo Lula e das 4 do governo Henrique. Revisão geral do modelo regulatório. Para o pré-sal, não há dúvida nenhuma, na minha opinião, concluído o processo de limitação de reservas, que se faça contrato de prestação de serviços adjudicado à Petrobras. Que ela pode ser remunerada adequadamente para isso, ter o seu retorno e, a menos que vire monopólio de novo, o que seria desejável, só não sei se vai ser possível no curto prazo. E no máximo, para as outras áreas, produção compartilhada. Não tem mais sentido continuar com o modelo de concessões hoje vigente. E entendo eu que é preciso também criar um fundo constitucional, que eu chamo de futuro do Brasil, fundo soberano,
para alavancar eventuais investimentos provenientes da apropriação do excedente econômico do pré-sal, dependendo da estratégia que se vier adotar para explorá-lo. Que é uma questão séria. Eu não disse isso antes, mas para quem olha para a exaustão dos recursos, como está previsto do petróleo, e para sua permanência como algo fundamental para a vida e para o modo de produção, é provável que o petróleo no futuro, daqui a 20, 30 anos, se valorize mais ficando lá onde está, do que convertendo ele em recursos financeiros agora, colocando em fundos. Essa é uma discussão que tem que estar vinculada necessariamente a outro projeto do que vai ser o Brasil na área de educação, na área de criação de capacitação, tecnologia, de produção em outras áreas, proteção ao meio ambiente, todo um conjunto de prioridades sobre as quais certamente nós haveremos de concordar, mas é preciso um projeto de país antes de decidir o que fazer com o pré-sal. E se na década de 40, como resposta a um desafio que se colocava então no mundo, o povo brasileiro respondeu criando seu sistema, com todos os seus problemas e contradições, nós somos os herdeiros daquela luta, que o pré-sal existe porque o petróleo foi declarado nosso por um punhado de brasileiros, que incluiu até felicíssimo Eleônidas Cardoso, a grande Maria Augusta de Irissá, que ainda está aqui entre nós, que poderá, simbolicamente pelo menos, e na medida do possível, participar dessa luta. Então, eu acho que o nosso desafio hoje, e nesse debate aqui está, em procurar estratégias de como mobilizar todos os segmentos para que tenhamos consciência do que está em jogo e possamos contribuir com o nosso papel nessa luta.